Sim, guerreiros e guerreiras, farei hoje a correção de algumas questões sobre vírgula. Vamos à primeira. Assinale a alternativa em que a pontuação está empregada conforme a norma padrão da língua portuguesa. Qual das alternativas a pontuação foi empregada de maneira correta? Muitas crianças fazem birra. Pegou a prova, tem questão de vírgula, você vai lá e já coloca. Se não queremos estar no SPC, nós também não queremos o SVC, ou seja, você não pode separar o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento por vírgula. Então, pegue, identifique o verbo, faça a pergunta. Quem faz birra? As crianças. Então, aqui nós temos o quê? O sujeito. E aqui nós temos o verbo. Pode separar o sujeito do verbo por vírgula? Não pode. Aí você já vai lá e elimina a alternativa A. E a segunda vírgula? Aqui nós temos uma oração subordinada adverbial causal. As orações subordinadas adverbiais, quando elas vierem no começo da frase, antes da oração principal, elas terão vírgula. E neste caso aqui, que ela veio depois, ela veio ao final da frase, a vírgula é facultativa. Pode ter, pode não ter. A mãe de Pedrinho, quem não tinha firmeza? A mãe de Pedrinho. A mãe de Pedrinho está exercendo a função de sujeito. E aqui não tinha firmeza, nós temos o verbo. Eu posso separar o sujeito do verbo por vírgula? Não posso. Aí você já descarta também a alternativa B. E esta vírgula? Ela não tinha o que? Verbo transitivo direto e indireto. Ela não tinha o que? Firmeza. Firmeza, nós temos um objeto direto, então eu não posso separar o verbo do complemento, e aqui de fato não separou. E neste caso, ela também não tinha firmeza com quem? Com o filho. Neste caso aqui, eu não posso separar o verbo do complemento. Esse complemento aqui é o quê? Um objeto indireto, então esta vírgula está errada. É preciso que desde cedo as crianças sejam bem educadas. Teria esta vírgula aqui? Então, você vai lembrar daquela ordem direta das frases. A gente tem o sujeito, o verbo, o complemento e os adjuntos. Quando encontrarmos um adjunto, esse adjunto aqui, ó, desde cedo, é o quê? Um adjunto adverbial. Então, vamos ver a ordem da frase. É preciso que as crianças sejam bem educadas desde cedo. Então, esse desde cedo ele foi deslocado. Quando tivermos um adjunto adverbial deslocado, ele virá entre vírgulas. Então, o erro aqui é porque deveria ter uma vírgula antes dele. As atitudes dos pais refletem. Aqui nós temos o quê? Um verbo, refletem em quê? No comportamento. Então, aqui nós temos o quê? Um objeto indireto, que é o complemento. Eu posso separar o verbo do complemento? Não posso. Então, está errada já esta alternativa. E esta vírgula está correta? No comportamento de quem? Dos filhos. Aqui eu tenho uma adjunta adnominal. Eu não posso separar o adjunto adnominal do substantivo. Pedrinho, por não ter limites, faz birra em lugares públicos. Aqui nós temos o quê? Uma oração subordinada adverbial causal reduzida de infinitivo. Então, quando tivermos as orações subordinadas adverbiais, aí você já vai se lembrando, as orações subordinadas adverbiais intercaladas aqui, elas estão no meio da frase, elas estão entre quem? O sujeito e o verbo, elas virão entre vírgula. Da mesma forma, se for um adjunto adverbial também, ele está intercalado, ele está no meio da frase, ele virá entre vírgulas. Por isso, esta alternativa está correta. Uma questão da VUNESP do ano de 2019. Assinale a alternativa em que, após a inserção das vírgulas, a frase do texto estará em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa. Não deixei o texto, porque na hora de você fazer a prova, você já consegue fazer esse tipo de questão sem voltar ao texto, aí você otimiza seu tempo. Vamos ver então. Uma visão centrada em políticas públicas. Este centrada em políticas públicas, eu não posso separar aqui este complemento. Ó, centrada em quê? Em políticas públicas. Então, aqui nós temos um nome. Você não vai separar este complemento aqui. Então, nós temos que retirar essa vírgula e a alternativa A está errada. Aqui a banca colocou outra vírgula aqui para parecer o quê? De repente, um aposto que vem entre vírgulas.
mas está errado, não tem o uso destas vírgulas. Então, a alternativa A está errada. Programas para evitar. Aí você já vai lá na sua prova e coloca verbo. E aqui nós temos o quê? Evitar o quê? O complemento, que é um objeto direto. Não separa o verbo do complemento. Já podemos descartar aqui. E melhorar a preparação das gerações futuras. Aqui nós temos o quê? Uma oração coordenada aditiva, não é isso? Coordenada sindética aditiva. Este E aqui, ó, ele só vai ter vírgula antes quando forem sujeitos diferentes. Programas para evitar o crescimento da desigualdade e programas para melhorar a preparação. Então, aqui nós temos o mesmo sujeito para estas duas orações. Então, quando é o mesmo sujeito, não usa a vírgula antes do E. Só vai usar a vírgula antes do E quando forem sujeitos diferentes. Então, descarto também a alternativa B. Haverá em poucos anos a extinção de profissionais e de tarefas dentro de várias ocupações. Então, o que você vai se lembrar daquela ordem direta das frases que é o quê? O sujeito, fazer só assim, o sujeito, o verbo, o complemento e os adjuntos. Aí você memoriza. Isso aqui é o quê? Um adjunto adverbial de tempo. Qual que é a ordem dele vir? Ao final da frase, a ordem direta. Quando se quer enfatizar o que você queira colocá-lo no meio da frase, ele precisa vir separado por vírgula. Então, o adjunto adverbial de tempo intercalado no meio da frase, ele virá separado por vírgula. Então, aqui, esta alternativa está correta. Se ele estivesse aqui ao final, a vírgula seria facultativa. Então, não, mas se estiver no meio, é obrigatório vir entre vírgulas. Teremos que contar. Contar com o quê? Então, aqui nós temos um verbo. E aqui nós temos o complemento. Aí, como você já sabe, não pode separar o verbo do complemento. Com um ecossistema educacional, aqui nós temos uma ideia de restrição. Aí você vai lembrar que as orações adjetivas, restritivas e explicativas, quando for restritiva, que vai restringir, não usa vírgula. Para usar a vírgula tem que ser a explicativa. Aqui está falando de qual? Do ecossistema educacional. Restringir a esse educacional. Se é restritivo, não uso vírgula. Então, já descarto esta alternativa. A certificação de conhecimentos. Quando eu falo lá, a certificação de quê? Então, aqui nós temos um complemento. Então, não posso separar esse complemento aqui. Aí você já pega na sua prova e já descarta. Certificação de conhecimentos previamente adquiridos ganha força. O que ganha força e sentido? A certificação. A certificação aqui, então, está exercendo a função de sujeito. Estou com dúvida se aqui tem vírgula ou não. Aí você já vem aqui, opa, sujeito e verbo. Eu não posso separar o sujeito do verbo por vírgula. Aí você já descarta a alternativa e vai para a próxima. Também VUNESP 2019. Assinale a alternativa em que a pontuação está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Qual está correta de acordo com a vírgula? Dona Lúcia, vizinha de Fabrício, pediu um abajur emprestado. Está correto? Sim. Aqui nós temos o quê? Um aposto. Um aposto explicativo. Ele está explicando o quê? Quem é Dona Lúcia. Então, quando aparecer o aposto explicativo, que vai explicar o termo anterior, ele virá separado por vírgula. Ele virá entre vírgulas. Então, a alternativa A está correta. A VUNESP gosta muito de cobrar esse aposto explicativo. Beatriz não se importou com o pedido da vizinha do andar de cima. E agora? Quem não se importou? Beatriz. Beatriz exerce a função de sujeito. E aqui nós temos o quê? Um verbo. Não posso separar o sujeito do verbo, eu sempre faço analogia. Se não quer estar no SPC, não pratique o SVC. Não pode separar o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Não se importou com quem? Aqui nós temos o verbo e aqui nós temos o quê? Um complemento. Não posso separar o verbo do complemento, então já descartei. E aqui, com o pedido da vizinha.
andar de cima. Aqui nós temos o quê? Um nome. Então, aqui nós temos um adjunto adnominal. Eu não posso separar o adjunto adnominal do nome, do substantivo. Esse adjunto adnominal está especificando qual vizinha do andar de cima. Então, esta alternativa, ela contemplou as 3 regras que nós vimos hoje, né? Não pode separar o sujeito do verbo, o verbo do complemento e nem o adjunto adnominal do substantivo. Há vizinhos que demonstram muita educação e amizade. Há vizinhos. Vizinhos aqui exerce esta palavra vizinhos exerce a função de sujeito. Aqui nós temos um pronome relativo que também está exercendo a função de sujeito, porque ele está substituindo aqui vizinhos. Então, aí se tem um sujeito e aqui eu tenho um verbo, está errado. Não posso separar o sujeito do verbo, que demonstra que nós temos um verbo e aqui nós temos um complemento. Demonstra o quê? Complemento, muita educação. Não posso, as 2 vírgulas estão erradas. Fabrício, quem se aborreceu? Fabrício, sujeito, e aqui nós temos um verbo, bastante com o pedido de quem? Aqui nós temos um nome, então nós temos um adjunto adnominal, que está se referindo a este substantivo, o pedido. Então aqui também não podemos usar vírgula. Era comum vizinhos pedirem emprestado. Quem vai pedir emprestado? Vizinho, sujeito, está exercendo a função de sujeito e aqui nós temos um verbo. Posso separar o sujeito do verbo? Não posso. E esses 2 pontos? Não precisa, né? Pedir emprestado sal, vírgula, açúcar ou ovos. Então, a alternativa A é a correta. Também VUNESP 2019, são questões mais recentes. A passagem do texto que após o acréscimo da vírgula está de acordo com a norma padrão deixei aqui também falando do texto, mas dá para resolver, deixei os parágrafos. Caso necessite, volte ao texto. Se conseguir resolver sem voltar, você otimiza seu tempo. Essa é a frase que mais tenho ouvido recentemente. Eu tenho ouvido, aí você vai ao verbo, faça a pergunta. Tenho ouvido o quê? A frase. Então, aqui nós temos um verbo e aqui nós temos o quê? Um complemento. Viram? O examinador inverteu a ordem aqui, justamente para te confundir. Então, vá ao verbo e faça a pergunta. Eu tenho ouvido o quê? A frase. Não posso separar verbo do complemento. Aí eu já descarto esta alternativa. É preciso tirar as próprias conclusões para não depender de ninguém. E neste caso, será que teria esta vírgula? Sim. Aqui, é preciso tirar as próprias conclusões para... Aqui nós temos uma oração subordinada adverbial final. E aqui nós temos uma oração principal. Aí você já memorizou o que eu disse antes? Quando a oração adverbial, deixa eu colocar aqui porque fica mais fácil. Quando a oração adverbial vem antes da principal, aí você usa vírgula. Mas nesse caso que ela veio depois, a vírgula é facultativa, você pode usar ou não. Como usou, não está errado. Se não tivesse usado, também não estaria errado. Sendo assim, a alternativa B está correta. Memoriza. A oração adverbial, ela veio antes da principal, ela veio no começo da frase, você usa vírgula. Se ela vier depois da principal, é facultativo o uso da vírgula. Vamos para a próxima alternativa. Nas últimas décadas, psicanalistas se debruçaram. Aqui nós temos o quê? Um verbo. Quem se debruça sobre alguma coisa. E aqui nós temos um complemento. Eu posso separar o verbo do complemento? Não posso. Então, está errado. O correto da vírgula seria aqui. Nas últimas décadas, nós temos o quê? Um adjunto adverbial de tempo, deslocado. A ordem direta, já falei com vocês antes, é qual? Sujeito, verbo, complemento e adjuntos. Aqui o adjunto veio antes. Quando esse adjunto adverbial vem no começo da frase, você pode ver aqui o tamanho dele, que ele é de longa extensão, aí vai vir uma vírgula depois dele. Então, o correto da vírgula seria usar nas últimas décadas, vírgula. Então, descarta a alternativa C. Ao longo dos séculos, essa angústia era comum aos chamados formadores de opinião
e artistas. Aqui nós temos o quê? Ó? Um nome, não é isso? Aqui também, aos chamados. Formadores de opinião, aqui é o quê? Um adjunto adnominal. Então, você já sabe, eu não posso separar o adjunto adnominal dos nomes. Então, esta vírgula está errada. E aqui também, artistas responsáveis. Quais artistas? Responsáveis por interpretar o mundo. Então, aqui também adjunto adnominal. Não posso separar o adjunto adnominal do substantivo ou do nome a que ele se refere. Então, posso descartar também. Hoje, basta ter um celular com conexão 3G para ser chamado. Quem é chamado, que nós temos o quê? Uma locução verbal para ser chamado a alguma coisa. Então, aqui nós temos uma locução verbal, funciona como um verbo, a mesma regra do verbo, do complemento. Não posso separar por vírgula o verbo do complemento. Já é uma questão um pouco mais difícil, mas como a alternativa B é a correta, aí é só você identificar as orações adverbiais. Quando elas vêm depois da principal, é facultativo. Se elas vierem antes, é obrigatório o uso da vírgula. Leia o texto para responder a questão. Vamos à questão primeiro. Também VUNESP 2019. Assinale a alternativa em que o período do texto está repontuado em conformidade com a norma padrão. Se preciso for, volte ao texto. Caso consiga resolver, não precise e você ganha tempo. A arte mostra-se presente. E neste caso aqui, ó, nós temos um verbo e aqui nós temos o quê? Um predicativo do sujeito. Então, quando nós temos um verbo ou um predicado, como você sabe, ou um predicativo do sujeito, ele não pode ser separado por vírgula. Então, já descarto aqui a alternativa A. E aqui, é presente na história da humanidade desde os tempos mais remotos. Então, aqui nós temos o quê? Um adjunto adverbial. E quando esse adjunto adverbial vem ao final, que é a ordem que escrevi ainda há pouco, ela é qual? Primeiro você tem o sujeito, depois você tem o verbo, o complemento e os adjuntos. Neste caso aqui, o adjunto adverbial, ele está ao final. Esta vírgula aqui é facultativa, você pode usar ou não. Ah, mas se esse adjunto adverbial estivesse lá no começo, desde os tempos mais remotos, a arte mostra-se presente. Aí é obrigatório o uso da vírgula. Quando ele vem anteposto, quando ele vem no começo da frase, obrigatoriamente tem que usar vírgula. No final, você pode usar ou não. Na maioria das vezes, a gente vê que não se emprega a vírgula. Sem dúvida, ela pode ser considerada como uma necessidade de expressão do ser humano, surgindo como fruto da relação homem-mundo. E neste caso aqui, sem dúvida, ela pode ser considerada. Ela é considerada o quê? Isto aqui é um complemento. Então, você já sabe. Pode ser considerado, nós temos aqui o quê? Uma locução verbal. Então, você sabe que seja um verbo ou uma locução verbal, não pode ser separado do seu complemento. Então, não pode ter esta vírgula. Necessidade de quê? De expressão. Então, o que nós temos aqui? Ó? Necessidade de expressão, isso aqui é um adjunto adnominal. Não posso separar o adjunto adnominal do substantivo, então não pode ter essa vírgula. Do ser humano surgindo como um fruto da relação homem-mundo. Descarto já a alternativa B. Por meio da arte, a humanidade expressa suas necessidades, crenças, desejos, sonhos. Por meio da arte, aqui nós temos o quê? Um termo também deslocado. Então, aqui nós temos um adjunto adverbial, que vai indicar uma circunstância. Então, quando ele for deslocado para o início da frase, tem que virar a vírgula depois dele. Então, está correto. Suas necessidades, crenças, desejos, sonhos. Aqui nós temos os termos que exercem a mesma função sintática. A humanidade expressa o quê? Verbo transitivo direto. Então, aqui nós temos o quê? Um objeto direto. Todos eles estão exercendo a mesma função. Então, aí você usa a vírgula. A alternativa C está correta. Todos têm uma história que pode ser individual ou coletiva. Olha o pronome relativo de novo. Sempre que aparecer o pronome relativo, olha aqui, história, ele vai se referir ao termo anterior.
Todos têm uma história aqui, e aqui uma história. O que pode ser individual ou coletivo? História. Então, história está exercendo a função de sujeito. E aqui nós temos o quê? Verbo. Eu posso separar o sujeito do verbo? Não posso. Que pode ser individual ou coletivo. Aqui está indicando alternância, não precisa de usar a vírgula. As representações artísticas nos oferecem. O que nos oferece? As representações artísticas. Sujeito, posso separar o sujeito do verbo? Olha o SVC, não posso. Aí você já elimina. Elementos que facilitam. Eu tenho um verbo, ele facilita o quê? A compreensão. Então, nós temos um verbo e aqui nós temos um complemento. Posso separar o verbo do seu complemento? Não posso. Então, já posso descartar esta alternativa também. Para a resolução da próxima questão, temos um texto. Vamos ver o que ela pede. Sebrasp-CESP, 2020, questão muito recente. Acerca das ideias, dos sentidos e dos aspectos linguísticos do texto anterior, julgue o item. No trecho, quase 1 em cada 10 pessoas no mundo, a inserção de uma vírgula logo após pessoas prejudicaria a correção gramatical do texto, ficaria errado se colocássemos uma vírgula aqui. Neste caso, vamos voltar ao texto. A cada ano, quase 1 em cada 10 pessoas, eu colocaria uma vírgula aqui, estaria correto? Cada 10 pessoas no mundo adoece e quase 420 mil morrem. Então, quem adoece? Aí nós temos aqui, quase 1 em cada 10 pessoas no mundo. Então, ali está exercendo a função de sujeito. Eu posso separar o sujeito do verbo? Não posso. Então, não poderia colocar esta vírgula aqui. Eu poderia separar também aqui, nós teríamos o quê? Um adjunto adnominal, que se refere aqui ao termo pessoas. Eu posso separar o adjunto adnominal do termo determinante do substantivo? Não posso. Então, não poderia ter vírgula aqui. Então, sendo assim, prejudicaria a correção gramatical do texto. Então, aqui o correto é certo.